Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 do PET 5 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. Nessa semana os temas serão a compreensão escrita, a leitura, que vem sendo o tema principal desde o começo dessas atividades remotas e pelo motivo de essa habilidade ser mais fácil, ser mais possível de ser trabalhada em casa, sem o auxílio de um professor, e também por permitir que vocês aprendam vocabulário, gramática de maneira contextualizada, e também por ser a habilidade mais comum e mais presente em provas de vestibular. Então, além disso, temos o tema 4 também, produção oral, a fala. Vamos às atividades. Elas começam na página 123 do PET de vocês e aqui temos uma introdução. Hello everyone! Durante essas 4 semanas veremos um pouco sobre a história de 7 impérios muito influentes. E sabe de onde? Leia e descubra. Se liga na dica. Dê o play em uma playlist de jogos ou filmes de aventura, ação ou épicos e let's go! Então aqui já deu uma introduzida, vocês sabem que vão falar sobre 7 impérios muito influentes. Isso já vai meio que ativar o conhecimento que vocês têm sobre impérios nesse momento. E, consequentemente, todas as informações que vocês sabem sobre impérios vai ajudar vocês, vai facilitar a compreensão do texto que vocês vão ler. A primeira pergunta é: o que podemos esperar de um texto com esse título? Escreva 5 expectativas antes de iniciar a leitura. Eu vou passar para vocês as respostas desse PET, mas essa questão aqui é pessoal, ok? Então, quando vocês leem Seven Influential African Empires, o que vocês esperam de um texto cujo título é Sete Impérios Africanos Influentes? O que vocês pensam? Isso aí vai de cada um, vocês vão provavelmente ou se lembrar das aulas de história de vocês, ou lembrar do conhecimento prévio que vocês já têm sobre o assunto, porque isso vai facilitar a compreensão do texto que vocês vão ler. Okay? Então, essa primeira questão é pessoal. Na segunda, pessoal, aí a gente já tem o texto da semana, e é um texto breve, como nós já sabemos, vai falar sobre algum império africano influente. E aí o que vocês já vão fazer? Vocês já têm ideia de qual será o tema, e agora o que vocês podem fazer? Qual técnica de leitura vocês vão utilizar? Vocês vão fazer aquela leitura integral do texto, sem parar para procurar palavras desconhecidas. Vocês vão fazer uma leitura total do texto, pelo menos uma leitura. Para que isso? Para vocês terem ideia do que ele está tratando. Nós sabemos que é de impérios africanos influentes, mas não sabemos de qual e que informações vamos ter. Então, essa primeira leitura vai ser para ter uma ideia geral do que o texto trata, ok? Se vocês quiserem, dispuserem de tempo, podem fazer mais de uma leitura, mas pelo menos uma é suficiente. Uma é obrigatória, ok? Depois que já tiverem feito a primeira leitura, ou mais, se preferirem, vocês já podem ir para as perguntas de interpretação de texto. E dessa vez, para vocês encontrarem essas informações, vocês não vão precisar reler o texto inteiro. Vocês vão simplesmente passar os olhos pelo texto para localizar informações específicas. Então, leiam as perguntas, foquem nas palavras-chave dessas perguntas. Lembrem-se também, como eu já disse em vídeos anteriores, que geralmente, na maioria das vezes, as perguntas vão vir na mesma ordem em que as informações são apresentadas no texto. Então, provavelmente, a primeira pergunta vai estar no começo do texto, a segunda logo na sequência e assim por diante. Vamos às perguntas então. A primeira pergunta: qual é o primeiro reino apresentado? Como eu disse para vocês, pessoal, eu vou dando as respostas dessas atividades. Se vocês quiserem um tempo para poderem responder, pausem o vídeo após a minha explicação e pausem o vídeo, resolvam, respondam a questão e depois deem o play novamente para verificar se vocês acertaram, ok? Então, a primeira pergunta: qual é o primeiro reino apresentado? Essa pergunta é mais simples, porque a resposta já está no próprio título. Sabendo que reino é kingdom,
Então, o primeiro reino apresentado é The Kingdom of Kush, ok? Então, The Kingdom of Kush é o primeiro reino apresentado. Na sequência, observando o verbo overshadow, que significa ofuscar, responda qual é a primeira descrição apresentada sobre esse reino e qual foi a sua duração aproximada. O que pode ajudar vocês, pessoal? Aqui no primeira parte do texto, a gente tem esse verbo overshadow, que é ofuscar, e se está perguntando qual é a primeira descrição, nós certamente vamos encontrar adjetivos, né? Palavras que vão descrever o reino, e se está perguntando também sobre duração aproximada, nós vamos focar em expressões que tenham a ver com tempo, com duração, ou seja, uma semana, um ano, so weeks, months, years, ok? E lembrando também que deve estar no começo do texto. Então vejamos. Olha, embora muitas vezes ofuscado por seus vizinhos egípcios ao norte, o reino de Kush permaneceu como uma potência regional na África por mais de 1000 anos. Então, a descrição apresentada sobre esse reino é que o reino de Kush foi uma potência regional, ou seja, muito poderoso, né, na África, e a duração aproximada foi por mais de 1000 anos, né, aproximadamente mais de 1000 anos, ok? Então, um reino poderoso, bastante poderoso, tanto que permaneceu como potência regional e pelo período de mais de 1000 anos. Questão C. Quando foi o auge desse reino e qual foi a sua extensão? Bom, como a gente já utilizou a primeira frase do texto, vamos ignorá-la. Provavelmente a resposta virá depois. Então a gente vai procurar essas palavras-chave, auge ou extensão. Como se diz auge em inglês? A gente pode usar a palavra peak, que vem logo aqui na quarta linha, segunda palavra. E qual foi sua extensão? Aí a gente pode procurar alguma expressão que remeta à área, ou então algo que represente isso. Então vejamos a frase seguinte. Esse antigo império núbio atingiu seu pico no segundo milênio antes de Cristo, quando governou uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Então o auge desse reino foi no segundo milênio antes de Cristo. Então, pessoal, uma questão bem importante, não simplesmente traduzam a resposta e escrevam a tradução. Respondam com as palavras de vocês. Por exemplo, o auge desse reino foi no segundo milênio antes de Cristo e a sua extensão foi uma vasta faixa de território ao longo do rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Questão D. Em quais fontes são encontradas informações desse império? Até agora, o texto, as perguntas têm seguido a ordem em que as informações são apresentadas no texto. Então vamos ignorar as duas primeiras frases. E vamos procurar também palavras-chave da pergunta, né? Como fontes, por exemplo. Fontes se diz sources. Então, ó, quase tudo que se sabe sobre Kush vem de fontes egípcias. Então, as fontes onde são encontradas informações desse império são egípcias. Não precisam acrescentar informações desnecessárias apenas para encher linguiça, pessoal, para a resposta ficar grande. Lembre-se que quantidade não é qualidade. Então, quer saber em quais fontes são encontradas informações desse império? Então, são em fontes egípcias. Questão é, o que descobrimos a respeito de sua economia, produtos e parceria comercial? Vamos fazer o mesmo que fizemos até agora. Vamos ignorar as informações que nós já utilizamos e vamos para a informação a seguir. Então vamos procurar alguma coisa relacionada à economia e parceria comercial. Então logo após a informação da questão anterior, temos aqui. Então o Kingdom of Kush era um centro econômico que operava um mercado lucrativo de marfim, incenso, ferro
e principalmente ouro. Aí perguntou sobre parceria comercial. Bom, o rei era um parceiro comercial e um rival militar do Egito, e que governou o Egito até como a 25ª dinastia. Então, é isso, pessoal. É um centro econômico que operou um marco e os produtos da economia eram marfim, incenso, ferro, principalmente ouro, e a parceria comercial era com o Egito. Era tanto um rival quanto um parceiro comercial. Estranho, né? Questão F. Qual é a conexão entre Kush e Egito? Comércio, exército e costumes. Então vamos procurar alguma informação sobre Egito e Kush e algo sobre comércio, exército e costumes. Aí seguindo, nós vamos ver que os, os Kushians, os Kushitas, eles adoravam alguns dos deuses egípcios. Eles mumificavam os seus mortos e construíam seus próprios tipos de pirâmides. Então essa era uma conexão. Eles adotavam muitos dos costumes do Egito, né? Adoravam deuses egípcios, mumificavam os corpos, os mortos, e construíam seus próprios tipos de pirâmides. Então, aqui, pessoal, já essa última informação não é necessária. Certo. Agora, pessoal, aparece uma parte gramatical aí na apostila de vocês e eu vou explicar da minha forma, ok? Vocês vão ter que saber a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Se vocês já estudaram, vamos rever. Se não estudaram, vamos aprender. Então, pessoal, o Simple Past é um tempo verbal no inglês que a gente utiliza para nos referirmos a eventos, ações ou situações que aconteceram no passado e no momento da fala elas encontram-se concluídas. Quando o fato ocorreu, pode ser expresso ou apenas subentendido. Um exemplo, temos uma foto aí da Segunda Guerra Mundial, que já acabou, né? Graças a Deus. Então, se a gente for se referir a ela, a gente vai utilizar o Simple Past, porque ela já acabou. Hoje em dia ela não existe mais. Então, the Second World War, ou the World War II, ended in 1945. Ok? E a estrutura é basicamente acrescentar ed, basicamente, ok? Aos verbos, a forma base dos verbos. Aí pensem numa linha do tempo. A Segunda Guerra Mundial já aconteceu no passado e ficou no passado. Então, toda vez que nós formos usar o Simple Past, é para nos referirmos a ações, eventos que já se concluíram no passado. Mais um exemplo mais recente. It rained a lot last night. Então, choveu muito ontem à noite. Então, ontem à noite é passado também. É um passado mais recente, mas é passado. Então, vejam a linha do tempo. Ó. Today, hoje, ontem e semana passada. Então, ontem choveu. Choveu ontem e ficou no passado. Ok? Muito, choveu muito. Bom, basicamente é isso, pessoal. A gente usa o Simple Past. Agora a forma negativa dele, pessoal. Vocês sabem que no inglês a gente forma as formas negativas de um jeito diferente. Nós não utilizamos apenas a palavra não, como em português. Não é somente colocar not. A gente precisa dos verbos auxiliares. E no Simple Past, o que acontece? A gente mantém o verbo na forma base dele, ou seja, sem modificações, e acrescenta o didn't antes dele para fazer a forma negativa, que corresponde a did not. Então vejam a foto aí, né? Uma televisão com um proibido. Que quer dizer o seguinte: eu não assisti TV ontem. I didn't watch TV yesterday. Então, ó, o verbo permanece igual, o verbo assistir é watch, e para fazer a forma negativa eu tenho que colocar did not. Didn't, que é a forma contraída, que é mais comum na fala em língua inglesa. Agora vejam, temos duas meninas aí com roupas de exercício físico, mas com cara de desanimadas, entediadas. Então o que a gente supõe? Que elas não se exercitaram.
Então, ó, my sisters didn't exercise this morning. Novamente, o verbo permanece igual, sem modificações. E a gente acrescenta o didn't antes dele, certo? Basicamente é isso. Já o present perfect, pessoal, é um outro tempo verbal, ele não existe no português. E então é muito interessante que a gente preste bastante atenção a ele e veja quando ele é utilizado. O present perfect, pessoal, a gente utiliza ele para nos referirmos a um fato passado que tem alguma conexão com o presente. Então ele fala de alguma coisa que começou no passado e ainda tem uma conexão com o presente. Por isso que ele é chamado de present perfect, porque ele tem a ver com o presente. Então eu coloquei um gráfico aqui falando sobre a pandemia e coloquei a linha do tempo. Nós estamos atualmente em outubro de 2020 e de acordo com essa informação aqui, we have been in a pandemic since January 2020. Então a gente está numa pandemia desde janeiro de 2020, né? Demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil, foi em fevereiro, março, mas começou a alastrar na Europa, né, nos Estados Unidos e na Europa aqui em janeiro. Então, começou no passado, né, embora seja esse ano ainda é passado, janeiro, e permanece até hoje, outubro. Agora aqui uma foto de Uberlândia, e embora eu more aqui, eu não sou de Uberlândia. Eu vou falar para vocês quando eu me mudei para cá. Então, I have lived in Uberlândia since 2008. Ou seja, algo que começou no passado, em 2008, e tem conexão com o presente. Se eu não morasse mais aqui, eu provavelmente usaria o Simple Past, ok? Mas como eu ainda moro, eu utilizo o Present Perfect, porque o fato de eu viver aqui tem uma conexão do passado com o presente, ok? E agora, para fazer a forma negativa, pessoal, o que, que a gente faz? A gente vai utilizar hasn't para she, he, it, ou haven't para I, you, we e they, mais o particípio passado do verbo principal. O que é o particípio passado do verbo principal? Bom, o verbo principal é o que dá o sentido, né, a uma frase, e o particípio passado dele, se ele for regular, o particípio passado vai terminar em ed. Se ele for irregular, ele vai ter formas especiais. Por exemplo, tem uma foto aí de um trator. Eu nunca dirigi um trator na minha vida inteira, né? Então, algo que tem conexão do meu passado com o meu presente. Na minha vida inteira, desde que eu nasci até hoje, eu nunca dirigi um trator. Então, o verbo dirigir é drive e ele é um verbo irregular. Então, a gente não vai falar drived, é driven. Então, I haven't driven a tractor. Então, aqui o ano que eu nasci. Eu recomendo que quando vocês forem estudar o Present Perfect, vocês escrevam uma linha do tempo com o ano que vocês nasceram até o dia atual. Então, eu nasci em 1986 e desde que eu nasci até hoje, estou vivo, graças a Deus, nunca dirigi um trator. I haven't driven a tractor. Outro exemplo, que eu trouxe o mapa da Europa. E agora eu vou falar da minha mãe, só para mostrar para vocês a outra forma, né? A forma da terceira pessoa, she. Então, minha mãe, até hoje, ela nasceu em 1959 e até hoje ela nunca viajou para a Europa. Então, my mother hasn't traveled to Europe. Então, a vida dela inteira, desde que ela nasceu até hoje, ela ainda não foi à Europa, ok? Bom, aí, pessoal, na apostila de vocês tem uma imagem de internet com as explicações do Past Simple e do Present Perfect, com um pouco mais de detalhes. Eu quis simplificar para vocês, mas aí vocês podem copiar isso no caderno de vocês, estudarem, ok? Vou deixar o vídeo disponível só com explicação do Present Perfect e do Simple Past para vocês. E aí tem essa informação. Ao narrar eventos no passado, usamos o Simple Past como no exercício 3. Em inglês existe um tempo verbal usado para estabelecer conexão entre o presente e o passado, o present perfect. Ele é usado quando o objetivo é relacionar passado e presente por continuidade, relevância, data indeterminada no passado ou ação do passado com resultado no presente. O present perfect é formado por subjects, né? I, you, she, he, it, we, they.
mais have, has, que have para I, you, we, they, e has para she, he, it, que é o verbo auxiliar. E o past participle, que seria a forma, o verbo principal terminado em ed. Então, she has studied arts. Bom, aqui, pessoal, eu achei bem complicada essa explicação, até vou já dar as respostas para vocês. Aí, esse quadro que a apostila trouxe, que o PET trouxe, mostra a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Então, no caderno de vocês, escrevam as duas colunas que são apresentadas e classifiquem as frases da caixa. Então, por exemplo, Past Simple, tempo específico no passado, e aí vejam os exemplos. We lived in Japan from 1995 to 1998. Present Perfect, uso do tempo do verbo no particípio. Então vejam o exemplo que está aqui. I've worked as a teacher since 2011. E depois, extraia 6 verbos mais complementos no Simple Past, usados para narrar os eventos. Lembre-se, em verbos regulares, no Simple Past, acrescenta-se ed, desinência de tempo. Então, para verbos regulares no Simple Past, a gente coloca ed no verbo principal. Então, vejam lá no texto, né, sobre o Império de Kush, se vocês encontram verbos no Simple Past para vocês narrarem eventos. Na verdade, não precisa fazer isso, pessoal. É que vocês vão ter um outro texto. Leia a seguir a história do Google, sublinhe os verbos no Present Perfect e escreva 7 exemplos. 5 frases afirmativas, uma negativa e uma interrogativa. Então aqui, pessoal, na última página das atividades da semana, vocês têm um texto falando sobre a origem do Google. E aqui tem muitos exemplos de Present Perfect e tem de Simple Past também. Então, além de ser utilizado para vocês fazerem um exercício gramatical, pessoal, leiam esse texto, utilizem aquela técnica de leitura, façam uma primeira leitura para ver o que vocês vão absorver. Vocês sabem que vai falar sobre a origem do Google, então vai falar provavelmente de quem criou ele, quando, como ficou famoso, vai apresentar algumas informações, porque vocês vão utilizar esse texto na semana que vem, ok? Então, mas por hora é para vocês utilizarem para fazer o exercício de encontrar verbos no Simple Past e no Present Perfect. Então, por exemplo, since its start in 1998, Google has become... Então, um exemplo na forma afirmativa. Google has become one of the most popular search engines. Mais um exemplo. It has grown from a research project in the dormitory room of 2 college students. Então, já dei 2 exemplos para vocês. Agora faltam 4 afirmativos, mais um negativo e um interrogativo, ok? Por hoje é só, pessoal. Nessa semana são essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, preferencialmente pelo Google Classroom, ou por redes sociais ou por e-mail. Vai ser um prazer ajudar vocês. Thank you so much for watching. Until next time.